25 anos de uma universidade são suficientes para transformar gerações, mudar vidas e lançar sementes para o futuro. Mas mais do que celebrar o passado, hoje queremos viver o agora. Celebramos hoje os 25 anos de um caminho feito pela Universidade Católica de Braga. Um percurso de pensamento, fé, ciência e compromisso com a sociedade. Senhora Reitora, Professora Reitora Isabel Capelão Gil, quando falamos destes 25 anos, o que é que eles significam para esta instituição? Bem, são 25 anos desde a formação administrativa do Centro Regional de Braga, porque a Universidade Católica está em Braga, na verdade, eu diria, desde os anos 40. Se pensarmos que a primeira faculdade de ensino superior católico em Portugal, que é a Faculdade de Filosofia, criada pela Companhia de Jesus, nos anos 40, em Braga, justamente. Portanto, Braga, respondendo muito brevemente, significa história, tradição, o legado, mas também é uma aposta de futuro, porque as universidades têm que se transformar, têm que, digamos, alavancar a sua reputação do passado, mas avançar para o futuro. E pegar nessa questão do futuro, da inovação, o que é que vocês estão a fazer neste momento para dar resposta a isso mesmo? A um mundo cada vez mais urgente, cada vez mais rápido, com alunos cada vez mais ansiosos de informação e de encontrar respostas para caminhos e empregos que ainda nem existem. Exatamente. Isso é um dos grandes desafios do ensino superior. Porque, na verdade, o acesso à informação hoje tem um nível que nunca existiu no passado, não é? Portanto, o que é que a universidade traz de novo que uma mera consulta na internet não traz, não é? Porque a informação está disponível. O papel, o valor acrescentado das universidades é justamente formar pessoas que saibam navegar, selecionar, utilizar essa informação que estará sempre em evolução, em crescimento, que será transformada e por isso se fala hoje em dia, e é algo tão importante, formação ao longo da vida, porque uma coisa é o grau académico, que é essencial como base para um futuro profissional sólido, mas não chega. Portanto, às 40 licenciatura, um mestrado, é necessário fazer formação ao longo da vida, porque de facto o mercado de trabalho vai tendo exigências diferentes, os empregos que dizia, nós estamos a formar jovens hoje para formações que não se antecipam, não é? Que possam vir a existir daqui a 5 ou 10 anos, não é? E portanto precisamos de criar pessoas que tenham a flexibilidade e a capacidade de ir buscar a informação que os torna capazes de abraçar esses novos desafios. A Universidade Católica dá essa resposta e vai estar preocupada em criar produtos académicos em que acompanha essa vida dos jovens que começam aqui com uma licenciatura e com mestrado, mas que daqui a 10, 15 anos querem voltar à faculdade. Evidente, a 10 ou 15 anos ou talvez menos. Talvez menos, sim. Porque, na verdade, o refrescar da formação é essencial. É contínuo, não é? Sim, isso é uma preocupação enorme para nós. Temos neste momento um grande processo de reconfiguração pedagógica do modelo de ensino da universidade, mas mais do que isso apostamos também muito naquilo que chamamos naturalmente a formação ao longo da vida, a formação de executivos, que está muito associada também às nossas partes interessadas, às empresas e a outras entidades do sistema, organizações não governamentais, fundações, no fundo permitindo ou criando 3 coisas que eu acho que são particularmente importantes para os jovens, independentemente das áreas de formação. Primeiro, a capacidade de saber escolher e interpretar a informação, e para isso precisa de uma formação humanística sólida. Preciso perceber os contextos, perceber o passado, perceber para onde se vai, saber capaz de interpretar e saber selecionar e saber distinguir entre aquilo que é a informação verdadeira de informação falsa. No tempo das fake news, isso é essencial. O outro eixo é a criatividade e a inovação e, portanto, incutirmos nos jovens a vontade e a capacidade de arriscar. Porque arriscar significa não ter medo de falhar. Ninguém tem sucesso se não tiver, pelo menos, um exemplo de insucesso. Portanto, arriscar, ter ambição e acreditar nas suas capacidades de fazer diferente. E depois, capacidades de empreendedorismo.
preciso ter ferramentas, não é? as ferramentas para perceber que cada um pode criar o seu futuro. A Católica tem esta singularidade de ser uma única universidade que está em 4 campos. Está em Lisboa, está no Porto, está em Braga, que é a sua origem, não é? E em Viseu. E, portanto, é uma universidade verdadeiramente relacionada ou que se projeta nos territórios e que tem que ter impacto, tem que criar a diferença nos territórios onde está. Mas, para além disso, as universidades não são modelos fechados. Tem que criar impacto no território significa também ter propostas diferenciadoras ao nível nacional. E, portanto, nós temos, por exemplo, aqui em Braga, criámos um Instituto de Computação e Ciência de Dados que não existe noutras localizações da Universidade Católica e que é absolutamente essencial para as propostas numa área tão fundamental para o futuro que é a Data Science, ou Ciência de Dados. E depois, temos que nos abrir ao mundo. O mundo não é um mundo de louros. Apesar de algumas tendências, alguns ventos políticos, os países não se fecham. Nós não queremos países fechados, somos abertos, porosos, dialogantes. Portanto, temos que formar pessoas que tenham essa capacidade de navegar e de atrair também talento internacional. Estudar Psicologia na Católica é muito bom, porque acaba por nos encaminhar super bem para o mercado de trabalho. Temos uma ligação mais profunda com os professores e eles acabam por nos acompanhar mais na nossa caminhada. Estudar Ciências da Comunicação aqui na Católica é uma teoria muito conectada com a prática e é termos sempre um contacto que nos prepare para o mundo profissional e procurarmos sempre também ligarmos a verdade jornalística à realidade, não esquecendo também a estrutura que devemos ter na nossa formação profissional. Eu sinto que é uma universidade muito pequena e acaba por ser um ambiente bastante acolhedor, que nos liga um bocadinho a todos, tanto alunos como docentes, e acaba por ser muito bom nesse sentido. Há um reconhecimento de uma formação de excelência e temos um corpo de docentes muito capacitado e que nos prepara muito bem para o mercado profissional. Professor Dr. Paulo, quando falamos da Universidade Católica, falamos de uma universidade que começa e sempre teve como base as humanísticas, a humanidade. É tempo de voltarmos ao básico, se me permite, de voltarmos a pensar e de pormos todos os nossos alunos a pensar antes de agir, porque acho que estamos numa sociedade em que queremos todos fazer tudo rápido e pensar rápido e agir. E se calhar temos que fazer uma pausa? A sua opinião é isto? Acha que é isto que tem que acontecer? Sim. Nós ainda temos a memória muito presente do Papa Francisco e ele lembrava-nos isso muitas vezes, é que nós temos que alinhar aquilo que são as linguagens do coração, da cabeça e das mãos. Temos que alinhar as 3 linguagens. A cabeça é naturalmente importante para o desenvolvimento das competências técnicas, mas essas competências técnicas, que depois nós vemos muitas vezes no corpo e nas mãos, não têm sentido se não estiverem alinhadas com a pessoa. Portanto, no fim, mais do que formar profissionais, formamos pessoas, seres livres, críticos, pensantes, que podem contribuir, no fim, para o bem comum. O que é que, eu acredito, quando nós falamos numa universidade, numa escola, vai muito para além da sala de aula, e eu sei que vocês aqui têm isso muito presente. Há diversas atividades, grupos, até grupos de voluntariado, em que vocês fazem questão que exista. Isto porquê? Querem mesmo desenvolver essas competências? É esse o objetivo, professor doutor? Nós queremos e vamos fazer mais. Queremos e vamos fazer mais. Mas já neste momento nós temos o voluntariado como uma espécie de um ângulo, de um poliedro, no fim, de competências, não é? Nós nas salas de aula promovemos metodologias inovadoras,
desde Problem-Based Learning, Project-Based Learning, Service Learning. Há professores que até utilizam outras metodologias, debates, jogos. Há imensas inovações pedagógicas que, em particular, depois do Covid, passaram a ser mais, diria, populares, mais comuns nas salas de aula. Portanto, hoje em dia a sala de aula é um espaço diferente. Agora, nós não podemos entender a universidade, e isso era muito pouco para saber o que é uma universidade, apenas dentro das quatro paredes ou dos muros. Hoje em dia, o espaço da universidade é o contexto, é o real. Em particular, por visão da senhora reitora, nós temos adotado uma metodologia que se chama aprendizagem em serviço, que no essencial põe os alunos a aprender, debater, refletir na sala de aula, na universidade, mas desafia-os a ir ter com os contextos, em particular os contextos onde estão pessoas em particular situação de vulnerabilidade. Que impacto é que isso tem depois nos alunos quando saem desta universidade? Que seres humanos, que homens e mulheres são eles? Não, isso é muito interessante, porque nós muitas vezes pensamos na educação, lá está, na dimensão cognitiva ou até nas dimensões socioemocionais, se quisermos dizer assim, não é? Nas chamadas competências sociais, que são absolutamente essenciais, não é? São absolutamente essenciais. Agora, a questão não se esgota aí, não é? Porque a educação tem que servir um propósito, tem que ter um sentido. No fim, tem que alimentar uma vocação, e a vocação é de contribuir para um mundo melhor. E, portanto, o mais interessante, eu diria que o mais rico destas experiências, e em particular da questão da aprendizagem em serviço, é nós percebermos como os estudantes percebem como muitas vezes desconhecem o real, desconhecem o potencial que podem dar para contribuir, para ajudar, para criar um mundo melhor, e aí encontram muitas vezes um sentido para a sua vida. Tenho que perguntar como é que é estudar aqui na Universidade Católica de Braga. Neste momento estou a terminar um curso de estudos portugueses e aqui encontrei professores muito credíveis, muito conhecedores e uma componente humana e humanizadora que está em crise na sociedade. Estudar filosofia na Universidade Católica é um desafio porque atualmente a filosofia vive uma enorme crise porque nós não temos uma filosofia portuguesa. Então é sempre um investimento no aluno para criar um filósofo, para começarmos a construir aos poucos um pensamento próprio do nosso país. Padre Bruno, quando falamos destes 25 anos da Universidade Católica aqui em Braga, o que é que eles representam para a instituição? Sim, então creio que é um marco, é assim uma data feliz. De facto, a Universidade Católica Portuguesa nasceu aqui, nasceu na Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, onde estava já presente também a Faculdade de Teologia. Entretanto, a Católica em Braga cresceu, há 25 anos constituiu-se o Centro Regional. Pode crer que é uma data, é um marco para avaliar o passado, agradecer o passado, mas também planear o futuro. Portanto, é uma data feliz. É isso mesmo, planear o futuro, até porque vocês, Padre Bruno, se me permite, vocês são uma instituição que nasce e tem como base até as humanidades, as humanísticas, mas quando olhamos para vocês também percebemos que há uma aposta cada vez maior até nesta questão da inovação, da tecnologia, muito presentes na questão da inteligência artificial, centro de dados. Isto é uma aposta para vocês e Sim. por que o fazem? É claramente uma aposta. Portanto, realmente, a Católica em Braga nasceu com a filosofia, as humanidades e a teologia. Depois apareceu uma outra faculdade, a Faculdade de Ciências Sociais, onde apareceram outros cursos. E, entretanto, temos duas faculdades, a Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais e a Faculdade de Teologia. Há uns anos atrás apareceram uma série de cursos novos, Psicologia, Ciências da Comunicação, Serviço Social, Turismo, mas mais recentemente abrimos um curso que eu creio que é muito interessante e muito atual, uma licenciatura em Ciência de Dados aplicada. E estamos a arrancar também com um curso online, uma licenciatura online em Ciência e Tecnologia de Dados, em parceria com a Universidade de São José em Macau. O que é que vocês estão a fazer? Estão a perceber que é este o futuro? Estão a perceber também que o novo perfil de aluno também procura esse tipo de áreas? Sim, eu creio que o futuro passa muito por aqui. E eu creio que há Estamos todos de acordo, não é, Padre Bruno? Sim, eu creio que há um casamento muito natural entre as ciências sociais, mesmo as humanidades, e esta área da computação, da ciência de dados, até porque há muitos desafios antropológicos, éticos, que são suscitados. Quando olha para os
os alunos que chegam agora às universidades com os seus 18, 20 anos e comparando se calhar com os 18, 20 anos de há uns bons anos, como é que olha para estas novas gerações, para estes novos perfis de alunos? Como é que olha para estas novas gerações de estudantes? Sim, então, em primeiro lugar, eu olho com muita esperança. Eu acho que nós estamos, assim, em boa posição para formar bem futuros profissionais e cidadãos. Em primeiro lugar, porque a formação que nós pretendemos promover é uma formação verdadeiramente integral, e isto não é apenas assim um clichê. Nós queremos prestar atenção a cada pessoa, às várias dimensões da pessoa e oferecer um acompanhamento muito personalizado. E creio que os nossos alunos reconhecem isto. Aliás, nós falamos com alguns alunos e até, se me permite esta inconfidência, antes de começarmos a gravar esta entrevista, o Padre Bruno disse mesmo, os alunos que estão aí fora podem participar. Eu percebi claramente que há esta relação muito próxima entre docente e aluno. Isto também é o que vos faz ser diferente quando falamos eu acho que é claramente uma marca. A Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais é uma faculdade que foi fundada pela Companhia de Jesus, jesuítas, e mantém ainda uma ligação à Companhia de Jesus, e essa é uma marca do ensino da Companhia de Jesus. Os jesuítas têm no mundo cerca de 200 universidades espalhadas nos 5 continentes e, portanto, têm uma pedagogia muito própria, chamada pedagogia inaciana, que procura pôr no centro o aluno. Portanto, esta relação muito próxima, o acompanhamento pessoal que permite que o aluno progrida e que não se sinta apenas um número, mas uma pessoa. Essa é a nossa marca e eu creio que fazemos isso bem. A Universidade Católica está um passo à frente do mercado de trabalho? Eu creio que está. A Universidade Católica Portuguesa foi considerada, há poucos meses atrás, a universidade mais inovadora do país. E creio que Braga entra nesta dinâmica. Portanto, acho que estamos claramente à frente em diferentes áreas. E, concretamente, está neste momento em criação uma licenciatura em Gestão, uma licenciatura em Gestão aplicada, que eu acho que vai responder na perfeição à nossa necessidade de interação com o meio. Vivemos num contexto onde há muitas empresas, um tecido empresarial muitíssimo dinâmico, e creio, apesar de já termos uma interação grande com o meio, eu creio que uma formação nesta área nos permitirá uma interação ainda mais natural e mais aprofundada. Estudar Ciência de Dados de início foi assim uma boa opção, sendo que, como o professor Padre Bruno, que foi nosso professor, falou, referenciou, é uma área em que está a emergir com bastante força agora no mercado. Também foi especial porque senti que fiz amigos, mesmo com os professores, para a vida, porque eles estiveram sempre presentes no nosso, nestes 3 anos, e acho que as pessoas que vierem para este curso não se vão arrepender. Estudar Teologia aqui na Universidade Católica, acho que, antes de mais, é abrir-se àquela dimensão mistérica, à dimensão transcendental, que tanto é necessário. Portanto, e sempre nesta linha de fazer pontes com a cultura, fazer ponte com a sociedade, e sempre daquele discurso de quem não está, um discurso tipo papagaio, mas quem está em diálogo, um diálogo com outras áreas de saber, portanto, neste intercâmbio, fazer pontes. Professor Dr. Luís Miguel, quando falamos da Universidade Católica de Braga, falamos também da única universidade no país que tem a Faculdade de Teologia. Sim. O que é que isto traz esta universidade de diferente? O que é que acrescenta? De facto, para quem tem um bocadinho de pensamento amplo e conhece a história da universidade em geral, não é? A Teologia é um curso muito antigo, é um curso fundamental. Por razões históricas, por razões políticas, em alguns momentos da história, nós deixámos de ter Teologia na Universidade Pública e, neste momento, a única universidade que tem uma faculdade de Teologia é a Católica. O que é que a Teologia acrescenta, se nós quisermos enverdar por outros caminhos profissionais? A Teologia o que lhe dá é uma grelha de leitura para compreender o mundo, a sociedade e os indivíduos inseridos numa tradição que tem milhares de anos. Ou seja, a Teologia dá-lhe lastro para compreender a identidade dos povos. A pensar, ajuda a pensar. Claro. A pensar, a compreender a identidade dos povos, a identidade de cada um de nós e perceber hoje o que é que o fenómeno das religiões implica para as políticas sociais. Hoje falamos de imenso conflito, imensa guerra, está subjacente, muitas vezes, pensamentos religiosos. Como é que isto se resolve?
E a teologia aqui tem um papel muito importante para ajudar a essa compreensão. Na sua opinião, o que é que pode mudar na nossa sociedade se começarmos a pensar mais, a tentar compreender mais o mundo em que estamos inseridos? Se nós compreendermos melhor o mundo a partir da leitura da teologia, vivemos de uma forma mais harmoniosa, temos opções mais fraternas e mais ecológicas. Entendendo a ecologia no sentido pleno da palavra, que é o bem-estar da casa comum. Durante o curso, a própria faculdade proporciona atividades que nós conseguimos ganhar mais experiência, ter contacto com outras pessoas de outros destinos. Também existe o programa de Erasmus, ao qual tivemos alunos na turma a trabalhar. E isso acho que, ao fim e ao cabo, além de nos enriquecer profissionalmente e na nossa formação, também nos enriquece como pessoas, porque conviver com pessoas de outra parte do mundo e também conectar com áreas diferentes do nosso setor, isso só vai contribuir para uma formação melhor. Estudar Serviço Social na Católica é uma experiência muito boa, muito gratificante. A nossa relação com os docentes é uma relação muito próxima. Para além disso, a universidade é mais do que estar dentro de uma sala de aula. Nós, no nosso curso, temos a oportunidade de estagiar desde o segundo ano, o que é ótimo para nos abrir portas logo desde o início para o mercado de trabalho e sairmos daqui com uma maior experiência. Gabriela, quando falamos desta universidade, que são 25 anos, tenho a certeza que há, sem dúvida, um impacto, que seja social, mas também económico, não só no município, mas também em todo o concelho. Não, é verdade. Estamos a falar de um concelho que é muito dinâmico, com uma importância cada vez maior no tecido nacional e com um cariz muito exportador. E por isso as pessoas que vêm de cá vêm com muitas competências técnicas, mas essencialmente vêm com uma postura e com um conjunto de valores que eu acho que as diferencia muito. E por isso é dizer o que levam num primeiro momento para as empresas e para os organismos onde vão, mas depois o efeito multiplicador que dinamizam no que lá estão pela maneira diferente com que trabalham. Falamos também aqui das diferentes disciplinas que são desenvolvidas, das faculdades dentro da universidade, e falamos também de um concelho, de um município que tem um tecido empresarial também que cresce cada vez mais. Faz sentido as pessoas estarem aqui e terem aqui os seus estudos, desenvolverem aqui as suas competências. Porquê? Porque eles vão ter um mercado de trabalho, mesmo aqui fora de portas, mesmo aqui ao lado, para eles. Faz sentido haver essa ligação direta até. Olha, é muito engraçado porque a Universidade tem muitas parcerias também, quer dizer que o tecido também económico é um tecido que os acolhe e que os põe logo a trabalhar. E que se calhar procura a faculdade nesse sentido. E que os acolhe e que os põe logo a trabalhar em problemas e em temas também muito operacionais. E por isso é excelente a maneira como eles estão, a faculdade e os alunos estão aqui englobados nesta zona, nesta região, sendo que as empresas que aqui estão também não só trabalham para esta região, trabalham, como dizia, para o país e para internacionalmente. E por isso até esse trampolim de poderem olhar para fora, olhar mais de longe, é muito interessante para eles. Braga ficou diferente com esta universidade, Dr. Bernardo? Com certeza que ficou diferente. Como é que ficou diferente, na sua opinião, Dr. Bernardo? Ficou diferente porque foi, aliás, houve um sentido de inovação, um sentido mais de participação e um sentido de solidariedade. E, acima de tudo, veio transmitir um grande sentido de humanismo. O humanismo foi fundamental. E a área social é fundamental para que nós realmente constituamos uma atividade mais intrínseca ligada a toda a população e ligada também a todas as atividades que devem estar ligadas à cidadania e à própria cidade, de maneira a população saber que as universidades são o foco da continuidade e do futuro. O que posso dizer é que venham para a Católica, encontram a capacidade de fazer diferente, acreditar nas vossas potencialidades e em contribuir para um país que merece que acreditemos nele. Celebramos os 25 anos, mas acima de tudo celebramos também o presente e o futuro desta instituição, a Universidade Católica de Braga. E foi claro, percebemos que aqui, mais do que formar profissionais, formamos pessoas, cidadãos.